A paz do Senhor, juvenis! Estamos muito felizes de estar aqui com vocês neste dia. Vocês estão aprendendo um pouco mais sobre os profetas, não é verdade? E hoje nós vamos estudar sobre Oséias e Joel, dois profetas muito importantes que disseram coisas há muito tempo atrás, mas que até hoje influenciam e marcam a história da cristandade. Então, que você aproveite o máximo dessa aula, se empenhe o máximo para absorver tudo aquilo que vai ser ensinado aqui. A gente quer fazer um convite para eles, né, Fábia? Vamos, todos vocês aí, ó, não esqueçam, né, Thay, de compartilhar, de dar um likezinho, convida os amigos, nada de ficar tímidos, né? Compartilha com todo mundo, tá? E comente se você gostou e se você não gostou também, pode comentar. Se interage bastante com a gente aí no chat, que a gente quer saber o que vocês estão achando da aula, se tiver alguma dúvida, o pastor Ednilson vai responder tudo para vocês. Glória a Deus. Estaremos aí no chat com vocês. Estamos aí fazendo o possível para esclarecer, né, algumas dúvidas dos irmãos e que Deus possa estar aqui conosco, nos abençoando e aí com essa juventude, com esses juvenis abençoados, né? Amém. Para quem não nos conhece ainda, o meu nome é Tainara. O meu é Flávia. Eu sou o pastor Ednilson. E a gente está aqui na Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. E você já tem a marca do Evangelho, a marca de Cristo? Sem mais delongas, vamos orar para iniciar a nossa aula. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos por esse privilégio de estar aqui falando da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito venha estar iluminando os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, juvenis. Meu nome é Ana Sofia e eu estou aqui para fazer a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica se encontra em Oséias 6, do 1 ao 8. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isto os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca. Os matei, e os teus juízos sairão como luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Mas eles transpassaram o concerto, como Adão, eles se portaram elevosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue. Agora nós vamos ler Joel 2, 28 até o 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chama. Foi isso, juvenis. Tchau! E aí, juvenis, todo mundo aí atento, acordado, já horário, estão com a revista, né, na mão, todo mundo já estudou a lição de hoje. Como foi dito no início, nós estamos falando sobre os profetas menores e é uma honra para a gente dar aula para vocês sobre esse assunto, porque tem muitos alunos, né, Tainara, que estão estudando, assim, com muita dedicação sobre esse assunto, sobre os profetas menores, aqui na igreja fazendo o curso, e é uma alegria compartilhar. Com certeza, Tainara, eles têm muito para dizer para a gente aí no chat sobre Oséias e Joel, que é o que nós vamos estudar nessa manhã. E para a gente começar a falar sobre Oséias e Joel, a gente já sabe que eles são profetas, foram profetas de Deus, como a Tainara disse, eles profetizaram algo muito especial para a época e até hoje, né, Tainara? A gente ainda tem algo aí dessa profecia para ver acontecer, para se cumprir, está se cumprindo. E o pastor Ednilson, que está aqui conosco, vai falar um pouco sobre Oséias. Quem foi Oséias? Que época ele viveu? Como foi a vida dele?
Isso aí que não foi fácil. Isso eu sei, gente. Foi difícil ser Oséias, hein? O profeta Oséias, ele é um dos profetas menores, né? Está na categoria de profetas menores, como alguns outros, né? Como Joel também, que vocês estarão estudando hoje. E não é porque ele era menor do que todo mundo, né? Ele era um dos profetas que tinha um ministério menor, um tempo menor de ministério, uma menor quantidade de escritos, né? Então ele está nessa categoria de profeta menor. E ele foi chamado por Deus para trazer uma mensagem de confrontamento, né, de exortação para a nação de Israel. Vocês sabem que a nação de Israel ela foi dividida, né, em 2 nações, eram 12 tribos, ficou 10 tribos no Reino do Norte e 2 tribos no Reino do Sul, que é Judá e Israel. E, no caso aqui, o Oséias, ele foi chamado por Deus para trazer esta mensagem, uma mensagem para o Reino do Norte. Porém, esta mensagem não é só verbalizada, né? Era comum, inclusive, profetas como Isaías e Jeremias também traziam uma mensagem não só verbalizada, mas a atitude do profeta, a vida do profeta, era a mensagem dramatizada, né? Aquela mensagem que Deus enviaria para o povo, ela fazia parte da vida do profeta. Literalmente, né? Literalmente. E Oséias não foi diferente, né? Ele foi ordenado por Deus para casar com uma prostituta, né? A Bíblia fala que é mulher de prostituição. Mulher de prostituição é quem cometia adultério. E ele foi ordenado por Deus para casar com Gomer, que era o nome dessa mulher, e ter filhos com ela. Meu Deus! 3 filhos. Gente, então, não foi fácil ser Oséias. Não foi fácil ser Oséias. A história de Oséias, ele se resume a isso, né? A essa união que ele teve com Gomer, e a partir desta união, Deus traz uma mensagem para o povo, né? Aí nós temos aí... Oséias sabia muito que é perdoar, hein, Juvenis? Já ouvi a profecia de Oséias, mas eu não tinha estudado ainda, Tainara. Os detalhes, gente, quando eu estudei, e eu li esse texto umas 3 vezes ou mais, mas toda vez que eu li, eu era tocada, porque eu falei assim, gente, como nós somos, né? Pecadores, e Deus mostrou o amor dele assim, infinitamente, como é o amor de Deus tão grande por nós, ao ponto de usar a vida de Oséias dessa forma profética, vou dizer assim, para nos ensinar e nos mostrar o amor de Deus por nós. Porque quantas vezes a gente trai o Senhor, né? Pelas coisas deste mundo. E Oséias, na época dele, não foi diferente da nossa época de hoje. Na época que Oséias viveu, o povo estava totalmente em ruína, em pecado. A vida deles estava, assim, totalmente longe do Senhor, né? A acusação de Deus contra Israel, a gente consegue encontrar no capítulo 4, né? Onde Deus está falando, olha, israelitas, ouçam a palavra do Senhor, a acusação contra vocês, porque vocês estão vivendo uma infidelidade e o amor de vocês desapareceram, como também o conhecimento de Deus. Então, o amor a Deus desapareceu e também o conhecimento de Deus. E aí, eles viviam em maldição, em mentira, assassinatos, roubos, adultérios, de forma que ultrapassaram todos os limites, apesar disso, além disso também, o derramamento de sangue, ou seja, o assassinato. Então, olha só o que estava acumulando de pecado nessa nação de Israel. E Deus usou o casamento de Oséias para mostrar o grande amor dele por nós, que é infinito, e a fidelidade dele na aliança, né? Da aliança que ele fez com o povo dele, ele foi fiel. E o tempo todo ele perdoando, ele sendo fiel, ele mantendo a aliança que ele tinha feito com o povo. Mas o povo, em todo o tempo, desonrando, quebrando a aliança, se afastando, traindo, né, o Senhor, como o marido ali representado por Oséias, e a esposa, né, Gomer, né, traindo o marido, e o marido ali, pronto para perdoar. Gente, essa profecia é maravilhosa. Que exortação que Deus deu, né, através de Oséias, nos chamando o povo da época para o arrependimento. E mesmo assim, agora, Juvenis, será que vocês serviriam para ser esse tipo de profeta com a própria vida? Será? Gente, que olha,
A mulher traía, o homem ia lá, perdoava. Depois saía de casa, abandonava a família, voltava, o homem perdoava. Ele foi chamado a cuidar de filhos que ele não poderia nem saber se eram dele, né? Uhum. Ele foi chamado para ser, com a vida dele, o exemplo daquilo que é Deus. Deus cuidou de Israel, preservou Israel, teve todo um carinho, um zelo, e a nação de Israel vivia traindo o Senhor. Uhum. E vocês precisam se lembrar que ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o teu único Senhor. E o povo de Israel, eles viviam na idolatria. A idolatria é um adultério, né? É um adultério. É trair ao Senhor. Exatamente, Então, adultério espiritual. Né? Exatamente. Através do retrato ali, daquilo que Oséias estava vivendo, Deus estava expondo aquela nação ao pecado que eles estavam cometendo, ao absurdo que eles estavam vivendo e quanto amor Deus tinha por eles. E os vários maridos, homens, né, assim, que ela viveu durante o casamento com Oséias, traindo Oséias, é como se fosse, naquela época, os vários deuses que a nação, né, traía o Senhor em adorar outros deuses. Gomer é representada aqui como Israel e os seus pecados e as suas infidelidades espirituais. E Oséias é representado como Deus, o marido amoroso, né, que vai e busca a nação de Israel, que era escrava do Egito, e a leva para uma terra que manda leite e mel, e agora ela se mostra o jeito que ela faz para retribuir é trazendo pecado sobre pecado, né? E aí Deus apresenta essa mensagem, né, de forma dramatizada, e até mesmo o filho do Oséias, né? Pelo menos a gente sabe que o primeiro filho é de Oséias, que é Jezreel, que representa esse nome Jezreel representa a mortandade, o holocausto que aconteceu, né, naquela época, e mostrando que Israel teria um fim, né, mostrando aqui o fim de Israel. E também, depois, teve um outro filho chamado Lo-ruama, que representa a não favorecida, a desfavorecida, que Israel não era mais favorecido de Deus. E o terceiro filho é Lo-ami, que significa não meu povo. Israel não era mais povo de Deus. Então, era o juízo que Deus estava representando através do nome dos filhos de Oséias. Mesmo Deus assim usando Oséias para profetizar, trazer o povo ao arrependimento, a reconhecer o amor dele, né? E falando que se o povo se arrependesse, ele tornaria a abençoar o povo que eles estavam vivendo também. Por causa do pecado, eles também estavam sofrendo outras consequências, que era até mesmo a falta, né, dos bens materiais financeiramente para a nação. Porém, eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram. O arrependimento deles foi superficial. Isso é o pior. Porque quantos hoje, talvez, Juvenis, vocês conhecem alguém, né? Vocês não são assim. Mas quem sabe, quantas vezes a gente ouve, né, profecias, palavra pregada na igreja todos os dias, nos trazendo ao arrependimento, nos exortando, que exortar é nos trazer para perto, é para nos aproximar de Cristo, e a gente tem um arrependimento superficial. Isso é triste. E a nação viveu dessa forma, né? E o arrependimento de Israel foi para ali mostrar uma religiosidade, ele não foi verdadeiro. E enquanto eu pensava no Juvenis, né, a lição traz como o orvalho da manhã. Nossa, sabe aquela coisa, aquela sensação boa de manhã, mas que é passageira? Gente, Logo vem o sol quente, é muito lindo, né? Gente, a gente tem que ter um arrependimento verdadeiro dos nossos pecados. Quando nós somos, orientados, exortados pelo Espírito Santo, a gente precisa não ter aquele remorso de Judas, né? Que chora ali, mas vai lá e comete outro pecado. Não, a gente precisa ter o arrependimento que olha para si mesmo, fala, eu errei, eu pequei, mas eu vou mudar, ter uma mudança de vida. A gente pode observar através da história de Oséias e aplicar para a nossa vida e para a sua vida, Juvenil, o seguinte: vocês acham que idolatria ficou apenas para o passado? Que é um pecado só de quem tem outros deuses?
Não. Responde aí no Não. chat. Responde aí. Porque Claro eu que acho não. muito interessante, tá, essa passagem do orvalho, né, dessa manhã, que é gostoso, né? Então, eu acho lindo quando você acorda de manhã assim, vê aquela brisa, aquela neblina, aquela coisa linda. E aí é aquele remorso, né? Chora, aquele desespero, aquela coisa, chora ali e tal. Parece, nossa, que lindo, que arrependimento. Aí, às vezes, isso no domingo à noite, né? Ou no culto, assim, que tá aquele poder de Deus. Aí, quando chega na segunda-feira, que vem as bandejas, que é quando o sol vem, né? Uhum. Vem aquelas bandejas, aí começa a aceitar. E o arrependimento não foi real. E assim, Juvenice, não pensem vocês, né, que é só uma estátua. Às vezes tem pessoas transformando isso aqui, às vezes não, muitas vezes, né, num ídolo. Ou o nosso coração já dizia, esqueci quem foi que disse, Nota do editor. O autor da frase é João Calvino. mas que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? A gente transforma tudo em ídolo. Um irmão, um cônjuge, os nossos bens ídolos. Os filhos, né? A Exatamente. profissão, né? As redes sociais. E o que é o ídolo, então, né, Thay? É aquilo que você adora mais do que a Deus, é aquilo que rouba as suas energias, as suas emoções, Seu tempo, o seu né? tempo, muito mais do que a Deus. Então, som do seu coração, será que você tem sido como a nação de Israel, idólatra, não entregando tudo ao Senhor, não fazendo do Senhor o centro da sua vida? Fica Fica a dica, hein? dica, hein? Fica a dica. E aí, pastor, o aí. que você acha? Para Você concluir, acha que né, o povo- a respeito... Foi castigado? Como Pra que foi? concluir Deus a deixou eles respeito- impunes do arrependimento deles falso, né? Superficial? Como Não, que Deus foi? nunca deixa impune, né, a idolatria, ela nunca é impune, porque só a Deus adorás, né, só a Ele prestarás culto. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, só a Ele. Término, né, do livro, né, pelo menos assim, dessa história do casamento, da união de Oséias e Gomer, ela se dá que Deus... Oséias, né, claro, ele cansou de ser, né, traído, de sofrer a infidelidade da esposa e ameaça a abandoná-la, e faz isso, abandona a sua esposa, e ela, pelo que dá para entender no capítulo 2, ela saiu de casa e ficou falida, né, literalmente falida mesmo, e teve que se vender como escravo, e Deus ordena aí no capítulo 3 que Oséias devia ir novamente e amá-la, amar a esposa que ele tinha abandonado, Ai, né? Senhor. Porque apesar dela ter sido adúltera com ele. Isso para representar e para mostrar aquilo que Deus também faria com Israel, que apesar de tudo que Israel fez, Deus ainda ama Israel e um dia ele vai novamente reunir Israel e trazer novamente para ele. E ele diz assim: pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício, sem coluna sagrada, sem colete, sem sacerdotes e sem ídolo. Mas, depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei, falando aqui do Cristo, do Messias. É incrível, né? Tipo, aquela mulher estava assim, gente, totalmente acabada. Pensa numa mulher que viveu no mundo da prostituição, envelheceu, se acabou, virou escrava, e tipo, tudo que ela tinha de esperança acabou. Ninguém dava valor para ela. Aí agora Deus fala: Zé, agora você vai lá, busca ela. Ama essa mulher, e cuide compre. dela. E ele teve que Teve comprá-la. que comprar. Gente, não é Cristo puro? Jesus pega o povo totalmente destruído, sem líder, né? Sofrendo, ali todo espalhado, sem valor nenhum ali, junto. Agora vem cá, vou cuidar de você, eu vou te comprar. E nos compra, né, com o precioso sangue. Isso soa muito revoltante pra gente, até a gente lembrar que é a nossa história, né? Exatamente. Glória a Deus. E nós somos filhos da mulher que abandonou, porque Israel abandonou o Senhor. Sim. E o Senhor adotou a gente, né? Que linda a história. E Joel, gente, Joel também teve uma profecia maravilhosa. E tem coisa ainda que vai acontecer, né? Também Joel. Pois é, não foi pouco diferente. conhecido, mas um versículo dele é muito falado, não é verdade? Então vamos conhecer um pouquinho aí da história do profeta Joel.
A paz do Senhor, Juvenis. Nós estamos aqui hoje para o quadro Você Sabia a respeito de Joel. Eu sou o pastor Eric, aqui da Assembleia de Deus Marcos do Evangelho. Eu gostaria de trazer alguns dados sobre Joel. Joel, então, ele é um profeta, um dos profetas menores, e ele traz a sua profecia para o reino de Judá no ano de 830, logo depois, então, da divisão do reino. Nós sabemos que a divisão do reino ocorre no ano de 930 a.C., e Joel, então, vai profetizar para a nação de Judá no ano 830 a.C., ou seja, depois do reino já dividido. E a palavra do Senhor nos fala que todo reino dividido não subsistirá. Então, a nação daquela época, que era dividida pela parte de Israel e pela parte de Judá, então a nação de Judá, ela estava dividida, então, como uma nação. E ela estava, então, entre duas partes, a nação do sul e a nação do norte. Joel, para quem não sabe, o seu nome significa Jeová é Deus, que vem do hebraico Yoel, que também significa Joel. Joel, ele tem um tema central no seu livro, que ele trata a respeito do dia do Senhor, ou seja, o dia do Senhor está próximo. Então, quando ele traz a sua profecia para a nação de Judá, ele está tentando trazer para o povo que o povo tinha se afastado dos caminhos do Senhor, que o povo estava vivendo uns momentos de desobediência. E essa desobediência, a profecia de Joel traz que o povo, então, iria sofrer um dano causado, que ele traz no capítulo 1 do livro de Joel. E ali ele retrata a respeito dos gafanhotos. E ele retrata 4 tipos de gafanhotos. E essa profecia do livro de Joel, ela pode ser tanto de maneira literal, quanto de maneira profética. E eu gostaria de trazer o contexto profético aqui, porque nós estamos traçando de um contexto profético do livro de Joel. E ali ele retrata a respeito de 4 gafanhotos, então. Ele fala a respeito do gafanhoto migrador, ele fala a respeito do gafanhoto devorador, ele fala a respeito do gafanhoto também destruidor, e ele vai falar também a respeito do gafanhoto cortador. Ele vai simbolizar, então, para a nação esses 4 tipos de gafanhoto, justificando, então, assim, o que iria acontecer com o povo no período do cativeiro. E nós sabemos que quando eles é levado ao cativeiro, primeiro vem a nação da Síria e leva a nação de Israel cativa. E logo depois, então, vem o rei Nabucodonosor, como todos vocês já sabem, e leva em 3 levas a nação de Judá. Então, a nação de Judá, a respeito da profecia de Joel, a profecia de Joel, ela é cumprida e ela é levada cativa, e assim se cumpre a profecia de Joel. Mas como eu disse anteriormente, a profecia de Joel, o livro de Joel, ela pode ser uma profecia, não só uma palavra profética, não só um livro profético, mas também escatológico. Porque essa parte da profecia se cumpre quando o povo é levado cativo. Mas tem parte da profecia ainda que irá se cumprir na vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento nós temos 12 homens que também se chamavam Joel. Mas o que diferencia esse profeta Joel dos demais é que a Bíblia relata que ele era filho de Petuel. Então, isso aí, Juvenis. Espero que tenham colaborado com o conhecimento de vocês a respeito de Joel. Fique com Deus. E aí, Juvenis, aprender um pouco mais com o pastor. Tenho certeza que muitos de vocês, né, foram privilegiados por essas aulas aí sobre Oséias e Joel, já com os nossos professores. E o pastor Eric é um dos professores, já deu essa aula. Por isso, nós convidamos ele para falar um pouco mais sobre Joel aqui, participando com a gente. No ETAD, né, Flávia? Na ETAD, que aqui na nossa igreja tem escola, curso de teologia para todo mundo, quem quiser. Inclusive, os juvenis que ainda não estão fazendo o curso de teologia, agora é o momento de vocês investirem na construção aí espiritual de vocês, acadêmica, assim, sustentar a fé de vocês, estarem preparados para responder com sabedoria, como diz Pedro, a qualquer que perguntar a razão da esperança que é em vós. Você que está nos assistindo de outro lugar, de outro país, também procure um bom curso teológico, sabe? Se aprofunde um pouco mais, sai um pouco desse celular, dessa Netflix e vai mergulhar um pouco mais na palavra de Deus. A mente venha de se vocês, alimentar. Né, tá aberta para isso, para aprender. Depois ficar velho e engagar, agora eu vou aprender sobre o Senhor. Aprender nada. A mente já não a vai mente, funcionar. Ó, nada contra quem começa velho, mas aí a mente não é a mesma coisa, Não é a mesma né? coisa. Tem muita coisa já ocupando isso espaço. aí.
Então, Juvenil com vocês aí, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre Joel, mas a gente já ouviu também o pastor Érico falar. E Joel, como Oséias, eles são profetas menores e profetizaram também, mostrando para a nação naquela época e para hoje a gente coisas, através de coisas que estavam acontecendo. Oséias com a vida dele, com o relacionamento dele, o casamento que Deus usou com esse propósito. E Joel usando a natureza, né? O desastre que estava acontecendo, a seca, as pragas, os gafanhotos que vieram, devoraram e destruiu toda a lavoura, todas as plantações, e o povo estava passando por uma sequidão, uma pobreza totalmente, toda a nação estava assim. A renda deles, né, vinha muito da vegetação, das plantações, e tudo foi destruído pelos gafanhotos. Então, sim, Joel aproveita aquele cenário acontecendo e traz a profecia, a mensagem do Senhor para o povo, né, Thay? Sabe o que é incrível? É que a palavra, ela é viva. Ela não se restringe a letras. Ela vem para o nosso dia a dia. Assim como Oséias, Joel, Jesus fez muito isso também. Ele fala sobre ser o pastor das ovelhas, porque a nação de Israel vivia disso. Ele fala sobre a vinha, ele fala sobre a água, ele fala sobre pão, ele fala sobre o nosso cotidiano, e a gente tem que entender que a nossa vida, ela prega. Ele fala da pesca, né? Ele chamava os pescadores, agora vocês não vão ser pescadores mais de peixe, vocês vão pescar homens, porque eles eram pescadores. Então, Jesus sempre usou aquele cotidiano, dia a dia, para falar, né? Tem gente que é muito racional, né, que acha que a letra se limita apenas ao que está escrito ali. Não, gente, as coisas do nosso cotidiano tem tudo a ver com Deus, tem tudo a ver. O reino espiritual, ele é muito mais real do que a gente imagina. Exatamente. Né? A Bíblia é real e vive a nossa realidade. Toda a mensagem bíblica, ela traz para a nossa realidade. A gente vive isso, né? A gente sabe que isso é verdade. E Joel, como a Flávia falou, semelhante aos outros profetas, traz uma mensagem do que está acontecendo naquela época e do que estará acontecendo no futuro. Inclusive, ele fala sobre o juízo de Deus que viria para essa nação por causa do pecado da nação e também sobre a restauração sobre Israel. Todos os profetas trazem essa mensagem, vem falando dos pecados que estavam acontecendo na época, da restauração desse povo e do que viria a acontecer no futuro. É um ciclo, né? Isso. Todos eles. Israel peca, Deus adverte para eles se arrependerem. Exatamente. Aí não se arrepende, vem o juízo. Mas ainda assim, Deus ainda vai Deus lá até e por causa da busca. promessa que ele fez com os pais, com Sim. Abraão, né, com Isaac e Jacó. E, diferente de alguns outros livros, Israel traz essa promessa do derramamento do Espírito Santo, né? Ele conclui ainda, né, a profecia dele falando, além de chamar o povo ao arrependimento, porque vem o juízo, agora ele fala também desse poder, né, que seria derramado sobre o povo, que ele, né, acrescenta isso aí. Deus fala ainda, ele é privilegiado, né, que ele ainda fala do derramamento do Espírito. Ele é um profeta escatológico. E quem vai falar um pouco mais sobre isso é o nosso querido pastor Jairo. Olá, juvenis. Vamos pensar um pouco sobre o que é o dia do Senhor. No Antigo Testamento, o dia do Senhor é um dia de juízo, é um dia de trevas, é um dia de dor, é um dia de sofrimento. Então, o dia do Senhor é o dia em que Deus vai derramar de forma plena a sua ira sobre os homens, porque eles estão desprezando a palavra de Deus. De forma protótipica, podemos dizer assim, Deus enviou o dia do Senhor sobre Israel quando trouxe o cativeiro babilônico sobre eles. Mas Jesus disse que haveria um dia em que Deus derramaria a sua ira sobre os homens e haveria uma tribulação tal como nunca houve desde a criação do mundo. Então, o dia do Senhor é uma expressão que nos remete ao dia da grande tribulação, que são os 7 últimos anos das 70 semanas de Daniel, dos quais falta, né, a 70ª semana se cumprir, em que Deus vai derramar a sua ira sobre o mundo, com terremotos, com pestes, com eventos no céu, com maremotos, um tempo de dor e sofrimento,
em que Israel estará aqui, a igreja não estará aqui porque ela será arrebatada. Apocalipse 3 diz que como a igreja guardou a palavra do Senhor, assim também Deus guardará a palavra, a igreja da hora da tentação que há de vir para destruir ou para tentar todo mundo. Então, o dia do Senhor é um dia de juízo, do qual a igreja não participa, mas uma referência mais específica à grande tribulação. O que antecede o dia do Senhor é o derramamento do Espírito Santo. Antes de Deus enviar o terrível dia do Senhor, Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne, sobre jovens, sobre homens, mulheres, sobre velhos, pessoas mais idosas, e todos eles vão experimentar de um mover poderoso. Ou seja, a grande tribulação ou o arrebatamento é precedido por um mover muito grande, universal, em que toda a carne vai experimentar, ou seja, todos aqueles que creem vão experimentar um avivamento poderoso em que milhares e milhões de almas serão levadas a Cristo para que possam ser livres desse grande dia de juízo e terror que há de vir sobre o mundo. Deus abençoe vocês. Muito bem, maravilha. Glória a Deus por essa palavra. Que Deus continue abençoando o nosso pastor. E vamos para a conclusão, então, dessa lição. E a mensagem que Oséias e Joel trouxe foi de arrependimento. Mesmo que você tenha ou está cometendo algum erro, alguma idolatria, não se curvando diante de uma madeira, de um metal, mas se curvando diante do seu ego, do seu orgulho, você está sendo convidado nessa manhã a se arrepender dos seus pecados, porque Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, mas antes precisa de um arrependimento, não é verdade? Sim. Cristo Jesus, ele já vinha sido, profetizado por muitos e muitos anos, e ele veio restaurar a nossa comunhão com Deus. Ele veio perdoar os nossos pecados. Ele veio transformar as nossas vidas. Então, independente de onde você está agora, de qual pecado você cometeu, hoje Jesus te chama ao arrependimento. Essa é uma mensagem para você, para que você reveja as suas atitudes e se volte para Deus. Assim como ele chamava a nação de Israel, ele chama você hoje. Assim como ele amou Israel, ele ama você hoje, por causa de Cristo Jesus. Deus tem uma promessa. Ele não destruiu Israel pela promessa que ele fez. Ele prometeu que ele nos salvaria, que ele nos amaria, e ele quer cumprir isso na sua vida hoje. Glória a Deus. Pois é, Juvenis, que maravilha esses dois. Agora não tenho nem palavras, mas como a gente estudou, quero deixar aqui para vocês uma observação também sobre a aula que eu quero colocar para os nossos dias de hoje. O povo, na época de Joel, eles estavam numa vida totalmente destruída, perdida, longe do Senhor, mas eles estavam iludidos, tá? E porque eles tinham como líder alguns profetas, alguns sacerdotes, líderes espirituais que também estavam longe de Deus. Então eu quero convidar você, juvenil, para ficar atento a quem você segue, a quem você ouve, para que você não vá ouvir e aceitar conselhos de qualquer pessoa. Ouça o seu líder, ouça o seu pastor aqui na igreja, procure conhecer a palavra. Por isso que nós falamos tanto de você buscar um curso sério, que ensina a palavra de Deus como ela é, simples e objetiva, uma igreja séria. Busca o Senhor, busca o arrependimento genuíno, para que Deus realmente possa abençoar e trabalhar na sua vida, como nós dizemos aqui, através de outros, os profetas falaram. A gente viu que quando Osés profetizou, o povo não se arrependeu, não foram sinceros no seu arrependimento, mas quando Joel falou, eles tiveram arrependimento, eles se voltaram e Deus trouxe uma bênção para eles, Deus trouxe derramamento de poder, o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, eles foram restaurados naquela época. Então a vida deles profissional, a igreja deles, todo aquele povo teve prosperidade, eles foram prósperos, porque o povo não tinha o que levar para o templo como oferta, porque eles estavam totalmente afastados do Senhor, mas quando eles se arrependeram, eles foram prósperos. Então você, juvenil, se arrependa, endireita o seu caminho, porque Deus cuidará. Busque o Senhor em primeiro lugar, e Deus cuida do seu futuro, Deus cuida do seu dia, dos seus relacionamentos, Como Deus, Ele é um Deus de relacionamento, e a gente tem tantos relacionamentos, tá? A gente tem relacionamento no trabalho, na igreja, na faculdade, na escola, o casamento vai vir daqui uns dias. Todos os nossos relacionamentos,
eles têm que ser firmados na verdade, né? Ser um relacionamento real, firme, com honestidade, sinceros. E Deus quer isso para ele, com você também. Não só você com seus amigos, mas você com Deus. Deus faz a aliança e ele cumpre com a aliança a parte dele. Que você possa cumprir com a sua parte, Juvenil, a sua parte na aliança aí com Deus. Amém. Amém? Então vamos orar. Quem vai orar aí, gente? Quem vai orar depois? Amém! Então, chegamos num momento muito importante da nossa aula também, que é o nosso ofertório. Está passando aí na sua tela os dados bancários da nossa igreja, o Pix, o PicPay, e também aí está passando as imagens aéreas deste local onde nós nos encontramos hoje. É um espaço que a gente almeja comprar, e para isso nós estamos fazendo uma campanha chamada 1000 Valentes. Você já participa dos 1000 Valentes? Se não, corre, vem participar com a gente, vem abençoar essa obra. Que Deus abençoe você e a sua oferta. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. A paz do Senhor, juvenis! Bem-vindos a mais um quadro de perguntas e respostas. Vamos testar os seus conhecimentos sobre a aula de hoje e ver se vocês entenderam tudo. Pergunta número 1. Do que se tratava as profecias de Oséias? Letra A. De uma tentativa da parte do Senhor em chamar a nação de Israel para guerrear contra as nações inimigas? Letra B. De uma tentativa do Senhor em chamar o povo de Israel para o arrependimento antes que viesse o julgamento. Letra C. Tratava-se de uma tentativa do Senhor em chamar o povo de Israel a celebrar as festas comemorativas. Tempo na tela. Tempo encerrado, e a resposta certa era a letra B. Chamar o povo de Israel ao arrependimento antes que Deus manifestasse seu juízo. Pergunta número 2. Qual era a principal mensagem anunciada pelo profeta Joel? Letra A. O avivamento. Letra B. O milênio. E letra C. O grande dia do Senhor. Tempo na tela. Tempo de novo encerrado, e a resposta certa era a letra C, o grande dia do Senhor. Pergunta número 3. Qual promessa revelada por Joel se cumpriria nos últimos dias? Letra A, o derramar do Espírito Santo. Letra B, a vinda de Cristo. E letra C, a grande tribulação. Tempo na tela. E a resposta certa era a letra A, o derramamento do Espírito Santo. E por último, questão número 4. O que devemos fazer quando nos voltamos contra Deus? Letra A, devemos fingir que nada aconteceu.
ficar apáticos com isso, acreditando que é só mais um pecado dentre vários outros pecados nossos. Ou letra B, nos humilhar perante Deus o mais rápido possível antes que sejamos endurecidos demais. Ou C, nenhuma das anteriores. Tempo na tela. Tempo encerrado e a resposta certa era a letra B. Quando nos voltamos contra Deus, o certo é nos humilharmos o mais rápido possível antes que nosso coração esteja endurecido demais e então seja tarde. Ficamos por aqui. Parabéns para você que acertou todas e você que não acertou, tudo demais. Beijo. Muito obrigada a todos vocês que ofertaram. Eu espero que vocês tenham acertado as perguntas do quiz, hein? Que Deus Eles são abençoe. inteligentes, Sim, acertaram com certeza. tudo. Então, que Deus nos abençoe nesse dia e vamos orar para encerrar nossa aula. Senhor Deus, muito obrigada por esta aula, por esse ensinamento que o Senhor nos deu hoje. Obrigada porque a Tua palavra é viva e fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, opera uma obra gloriosa na vida de todos que estão nos ouvindo neste momento. Pai, faça os Teus milagres ainda hoje, cumpra as Tuas palavras. Nós te agradecemos por tudo e desejamos encontrar com o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e esperamos por Ti. Amém. Amém. Tchau, Giovanni. Tchau, tchau. Tchau, Denise.